receita da semana, mas parece um caldeirão da morte. O Brasil teve 2 ministros da saúde ao mesmo tempo e nenhum deles enfrentou a política de destruição comandada por Bolsonaro. O país passou a marca de 3.000 mortes por dia. Faltam UTIs e os médicos temem que falte medicamento para entubar os pacientes. O governo usa a Lei de Segurança Nacional para intimidar um famoso youtuber e a polícia prende manifestantes em Brasília. A popularidade do presidente Bolsonaro desabou e Lula já desponta como favorito nas eleições para 2022. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. A semana foi marcada pela troca no Ministério da Saúde, que trouxe até alguma esperança para os brasileiros no primeiro momento. O presidente parecia ter aceitado a ideia de nomear uma médica de origem até conservadora, mas que pelo menos segue aqueles preceitos da ciência de que é preciso fazer isolamento social, valorizar as vacinas e que não adianta fazer ou falar em tratamento precoce, como dizem os bolsonaristas. O Bolsonaro recebeu a doutora Ludmila Ajar para conversar, mas era uma cilada. Não sei se da parte dele ou se da parte de quem a indicou. Ela foi indicada pelo Centrão, que é aliado do Bolsonaro, mas que não entra nessa coisa tão radical assim, tão extremista de negar a pandemia, né? Então indicou esta médica, o Bolsonaro levou para a conversa o filho dele, que durante a conversa com a médica fez uma espécie de interrogatório ideológico. A senhora é a favor das armas? Perguntaram isso para a médica que assumiu o Ministério da Saúde. Então há uma espécie de censura ideológica para saber quem pode ou não assumir um ministério tão importante no meio da pandemia. Começaram ataques por parte dos bolsonaristas, porque circularam vídeos. A médica tratou já o próprio ministro Pazuello, da Saúde, né, o anterior, tratou gente da política, gente do Supremo Tribunal Federal, e aparecia em umas imagens mais antigas tratando a ex-presidenta Dilma. O Bolsonaro ficou possesso com isso. Esses vídeos foram espalhados para queimar a médica. Então, parece ter sido uma cilada realmente, para ele mostrar que quem manda sou eu, o Centrão não vai indicar ministro da Saúde. E aí ele acabou indicando um outro médico cardiologista chamado Marcelo Queiroga, que é bolsonarista raiz. Esse fez campanha para o Bolsonaro, tomou posse sem tomar posse, porque não foi nomeado no papel ainda. E aí ficaram 2 ministros desfilando pelo Brasil, o Queiroga, o novo, e o antigo Pazuello desastroso, e dizendo que a política vai ser de continuidade. Se a política é de continuidade, nós já sabemos que é a política da morte. Disse o Queiroga, quem vai mandar é o Bolsonaro. A política de saúde é do Bolsonaro. Soou como uma ameaça contra todos nós. E nesta mesma semana, o Brasil ultrapassou oficialmente a marca de 3.000 mortes por dia pela Covid-19, se transformou no principal polo de preocupação da doença no mundo, o maior número de mortes proporcionalmente, em números absolutos. Uma tragédia para nós e uma tragédia para o mundo. Ao mesmo tempo, as UTIs completamente lotadas, o Bolsonaro trabalhando contra o isolamento social, várias cidades e vários estados falando em toque de recolher para tentar diminuir a circulação das pessoas. E agora o mais grave. Alguns médicos já relatam a possibilidade de faltar medicamento para entubar os pacientes. Isso já circula em vários estados do Brasil. É mais uma demonstração da falta de planejamento do Ministério da Saúde, que tem 2 ministros que não valem por meio a essa altura aqui no Brasil. Bom, mesmo diante desse colapso na saúde, o Bolsonaro dobrou a aposta. Mais uma vez apareceu para os seus apoiadores fazendo aquelas declarações desastrosas, né? Parece que só morre de Covid, querendo dizer que era mentira, que as UTIs estão lotadas, mas não por causa da Covid. É inacreditável, mas tem gente que acredita. O Bolsonaro segue com apoio. Importante notar também que nesta semana apareceram novas pesquisas mostrando que a popularidade dele lentamente vai caindo. Então teve pesquisa Datafolha, onde mais de 50% das pessoas avaliam a gestão do Bolsonaro como ruim na pandemia e só 22% apoiam. Quando se pergunta sobre o governo como um todo, ele tem um pouquinho mais de apoio, ainda por volta de 30%. Pesquisa eleitoral para 2022, da revista Fórum.
Lula, em uma semana com os direitos liberados, já aparece em empate técnico com o Bolsonaro. Num dos cenários, Lula na frente do Bolsonaro. 31-30 em números arredondados no primeiro turno. Os outros estão lá para baixo. Ciro, Moro, Dória. Outra pesquisa do Poder Data 360, que é um site de política, mostra Lula com 34, Bolsonaro com 30, numa simulação de primeiro turno para 2022. Bom, Lula vai ocupando espaços importantes na política interna, na articulação e também na mídia, principalmente na mídia internacional, já que a mídia brasileira perseguiu o Lula esses anos todos, né? Ele deu uma entrevista importantíssima no programa da Amanpour, uma das principais jornalistas da CNN internacional, não é a CNN Brasil, é a CNN lá dos Estados Unidos. E Lula disse várias coisas importantes nessa entrevista. Primeiro, admitiu que pode sim ser o candidato em 2022, que ainda não é hora de articular a candidatura, mas que se for incentivado pelo PT e pelos aliados, ele se lança candidato sim. E mais importante ainda, ele pediu que o presidente Biden dos Estados Unidos convoque uma reunião do G20 para tratar de um único assunto: vacina, vacina, vacina. Foi a fala do Lula. Nós vamos acompanhar um trecho agora. Eu estou sabendo que os Estados Unidos têm vacina, que os Estados Unidos não estão usando essa vacina. Essa vacina poderia ser, quem sabe, doada ao Brasil ou a outros países mais pobres que o Brasil que não podem comprar. Mas uma sugestão que eu queria fazer ao presidente Biden, através do teu programa, é importante convocar o G20 urgente. É importante convocar os principais líderes do mundo e colocar na mesa o único tema: vacina. Vacina. E vacina. Decisões políticas. Eu estou pedindo para o Biden fazer isso porque eu não acredito no meu governo. E se fosse o Trump, eu não pediria porque também não acreditava nele. Mas o Biden é um sonho de um novo respiro da democracia. E a força de Lula em uma semana de presença no noticiário e na política brasileira é tão grande que gerou várias manifestações de gente da direita. Delfim Neto, o ministro da época da ditadura militar, disse que votará em Lula se ele for candidato e que o Lula vai ganhar. Fernando Henrique Cardoso, daquele jeito dele, em cima do muro, mas falou: se ficar entre Lula e Bolsonaro, o Lula é o menos ruim, no entendimento do Fernando Henrique. Rodrigo Maia já havia acenado em direção ao Lula. E parece que há conversas de bastidor também com o Dória, governador de São Paulo, que enfrenta a oposição bolsonarista raivosa, e Lula queria dar apoio ao Dória para as necessárias medidas de isolamento social em São Paulo. Então ele começa a articular de maneira muito forte. Circularam também nomes de vários possíveis vices na chapa do Lula. Ele levou até na brincadeira isso, que está muito cedo, mas o nome, por exemplo, de Calil, prefeito de Belo Horizonte, até de um general, de uma empresária, e tem gente achando que deveria ser mesmo o Haddad, porque daí fica uma chapa puro sangue, sem um vice que pode ser ameaçador ali se o Lula ganhar a eleição. Bom, tudo isso vai acontecendo enquanto o Bolsonaro, desesperado pela queda de popularidade e pela presença de Lula, aumenta a pressão autoritária. Usa a polícia para intimidar o youtuber Felipe Neto. A polícia bateu na porta do Felipe Neto com uma citação ali pela Lei de Segurança Nacional da época da ditadura militar, porque o Felipe Neto disse que o Bolsonaro é um genocida. E eles não gostam que diga isso. Felipe Neto reagiu e criou inclusive uma rede de apoios para todo mundo que for intimidado pelo Bolsonaro ter advogado para defender essas pessoas. Muito interessante. Só que nessa mesma semana, militantes de esquerda que estavam lá, manifestantes em Brasília com uma faixa Bolsonaro genocida, foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal, levados para a Polícia Federal e enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Depois o delegado olhou melhor o caso e achou que era um exagero, que não era o caso de enquadrar, mas os PMs, a turma lá da tropa, tomou a faixa e queria enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Havia ameaça de que passassem a noite presos. É muito grave. Em Uberlândia, várias pessoas intimadas também por se manifestar contra o Bolsonaro. E eu acabo de receber a notícia muito grave, muito séria, de que a professora Larissa Mies Bombardi, a maior especialista ou uma das maiores em agrotóxicos no Brasil, professora de geografia da USP,
teve que ir para o exílio, teve que mudar do Brasil, ameaçada pelo agronegócio e pelos grupos de extrema-direita bolsonaristas. Então eles vão tentando impor a política do medo no momento em que o Bolsonaro despenca. Nós vamos reagir e Bolsonaro genocida tem que virar palavra de ordem não de 1 ou 5 manifestantes, mas de todo o campo democrático brasileiro. Fora Bolsonaro genocida. Bom, quem vai para a panela de pressão pela segunda vez aqui no nosso programa é o ministro da Saúde, que está saindo, o general Pazuello. Ele sentou na cadeira de ministro quando o Brasil tinha 14 mil mortes pela Covid-19. Está levantando da cadeira com 280 mil mortes, passando já um pouco disso. Entra para a história. Quando os livros forem contar esse período trágico da vida brasileira, ele será o principal colaborador de Bolsonaro nesse genocídio, como tem sido chamado por tanta gente. Pazuello, general da ativa. A área dele no Exército, logística, general de intendência que chama, ou seja, aquele pessoal que dá apoio, né, para teoricamente organizar a alimentação das tropas, compra de fardamento e tudo que é a estrutura para que a tropa vá para a operação. Muita gente dizia, ele é bom de logística, fazia isso no Exército. Então cai por terra aquela imagem dos militares como pessoas bem preparadas, leais ao Brasil, preocupadas. Se isso aí é um general de logística, imagine se a gente tivesse que entrar numa guerra para valer. Que a guerra para a Covid, o Pazuello perdeu, e de maneira vergonhosa, né? Encampando o discurso negacionista, indo com o Bolsonaro para manifestações que provocaram aglomeração, deixando de comprar vacina quando devia ter comprado e agora está difícil comprar no mercado internacional, deixando de organizar o suprimento de oxigênio para Manaus. Dezenas de pessoas morreram sem oxigênio, isso também está na conta do general. É sempre bom lembrar, general, as Forças Armadas são cúmplices do que está acontecendo no Brasil. Nesta semana em que morre mais um senador da República, também de origem militar, Major Olímpio, de origem da Polícia Militar de São Paulo, ele que foi eleito apoiando Bolsonaro em 2018, derrotou o Suplicy em São Paulo, vejam só, com um discurso de extrema direita, recentemente rompeu com o Bolsonaro, mas mantinha esse discurso contra o isolamento social. Foi em manifestações contra o isolamento social no interior paulista, em Bauru, tem imagens de Major Olímpio ali, e provavelmente pegou o vírus numa dessas manifestações, numa dessas aglomerações. A gente lamenta a morte, como lamenta outras 280 mil mortes pelo Brasil. Isso tudo cria um caldo de cultura em que também os políticos, os senadores, é o terceiro senador que morre, começam a perceber a tragédia que significa manter o Bolsonaro mais tempo no poder. Pazuello vai para a panela de pressão e Bolsonaro promete para ele um cargo, uma recompensa, talvez numa estatal ou como assessor especial. É isso. Eles continuam sendo parceiros nessa política da morte. O nosso cafezinho essa semana vai para aqueles que resistem a essa escalada autoritária do Bolsonaro. Muito importante, como a gente já citou no começo do programa, a posição de Felipe Neto. Ele inclusive reconheceu que no passado atacava Lula, Dilma, de maneira muitas vezes excessiva, ele reconheceu. E que na época Lula e Dilma não moveram uma palha contra ele. Nunca tiveram um gesto autoritário de tentar calar um jovem, muitas vezes equivocado. E o Felipe Neto, desde 2018, mudou a cabeça, amadureceu e passou a combater o fascismo. E tem sido vítima desses extremistas do Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro mandou a polícia bater na porta do Felipe Neto. Ele, em vez de se acovardar, ele tem recursos, tem estrutura, não só conseguiu um habeas corpus que garantiu que ele não fosse depor na delegacia, como formou uma rede de delegados chamada Cala a Boca Já Morreu, para prestar apoio àqueles militantes ou àqueles manifestantes ou cidadãos comuns que sejam intimidados pelo bolsonarismo.
Além do Felipe Neto, no Rio de Janeiro, André Constantini, importante liderança do movimento de favelas, estava se manifestando na Cinelândia, quando foi preso. Tomaram o microfone dele porque ele dizia que a polícia mata os jovens negros da periferia e das favelas. Foi levado para a delegacia e depois liberado. Então são muitos sinais de autoritarismo. Em Uberlândia, dezenas de pessoas intimadas pela polícia porque criticaram Jair Bolsonaro. E o caso mais grave agora em Brasília, mais grave porque foi na frente do Palácio do Planalto, 5 manifestantes com cartazes e aquela charge do Aroeira escrita genocida, né? O desenho do Bolsonaro e com uma suástica. Mas não era para divulgar o nazismo, ao contrário, para denunciar que o Bolsonaro faz tem paralelo com o que aconteceu na Alemanha nos anos 30 e 40. E aí esses manifestantes foram presos. Nosso cafezinho também para eles. Rodrigo Pilha, um deles, chegou a ser mantido, ameaçado de ser mantido preso, enfim, intimidação generalizada. Nós mostramos que é muito importante resistir e reagir, porque vejam o exemplo da Bolívia. Aquele golpe, aquela presidenta golpista que parecia que ia ficar 10 anos no poder, ficou 1 ano e esta semana foi presa, teve que se esconder dentro de uma cama box, porque foi presa com ordem judicial por promover golpismo, promover autoritarismo. Então, cafezinho para aqueles que resistem. Nós vamos dar a volta e vamos botar essa gente para correr.